E no vídeo hoje eu quero te contar exatamente como é que tá os bastidores para o Inter descobrir aonde que vai jogar e aonde que vai treinar. Aonde o Inter vai se alocar pelos próximos 30 até 60 dias, se vai ser em Santa Catarina, se vai ser no Paraná, se vai ser em São Paulo, se vai ser no Rio Grande do Sul ou se vai ser até no Uruguai. No vídeo hoje eu quero te trazer todos os detalhes sobre essa situação, quero te falar também sobre o treino que acontece agora à tarde novamente dentro do complexo da PUC. O técnico Eduardo Cudê, que pela primeira vez, é uma notícia boa que a gente pode falar em meio a tantas notícias ruins que a gente teve no último dia, o Inter que tem todo o elenco à disposição e vai ser a primeira vez que o técnico Eduardo Cudê vai ter essa possibilidade de colocar todos os atletas que ele quer no mesmo time. Quero te explicar, inclusive, alguns bastidores de como é que ele pensa escalar esse time do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Inter treina agora à tarde novamente dentro do complexo da PUC-RS. Diferente de ontem, vai ser uma atividade fechada, sem acesso à imprensa, sem acesso à torcida do Internacional. Vai ser uma atividade um pouco mais privada que o técnico Eduardo Cudê vai ter. Inclusive, eu quero começar a te falar já alguns bastidores desse time que o técnico Eduardo Cudê deve começar a esboçar. Isso porque a partir de agora o Cudê tem todos os jogadores à disposição. Pela primeira vez na temporada, o Cudê tem essa possibilidade de escalar todos os jogadores do plantel do Internacional ao mesmo tempo, relacionar todos os jogadores que ele quiser. Só para trazer assim, alguma tendência de escalação já para vocês do que o Cudê pensa, tá? Primeiro, o time ideal do técnico Eduardo Cudê passa com uma espinha dorsal que tem Borré e Valência como duas referências no ataque, com o Alan Patrick armando esse jogo, com o Wanderson e o Wesley como opções para a esquerda, e aí eles alternando, né? Quem tiver no melhor momento é o que vai jogar. Pela direita, o Maurício. Como um primeiro volante, é aí que a gente tem uma grande dúvida, porque aí tem Thiago Maia, aí tem Fernando, e vão ser dois jogadores que vão brigar por posição. Ali naquele lado do Maurício, o Arangues e o Bruno Henrique são caras que vão acabar também aparecendo. Uma dupla de zaga essa, sem muitas alterações, é Vitão e Mercado, que ele enxerga que é o ideal, René e Bustos de laterais e o Rocher como goleiro. Essa é a tendência. Então a tendência tem Rocher, Bustos, Mercado, Vitão, René, aí Thiago Maia ou Fernando, mas tendência, tá? Fernando, Arangues, Alan Patrick, Wanderson. Na frente, Borré e Ener Valência. Esse é o time que o técnico Eduardo Cudê, nesse momento, considera o ideal. Aquele time assim, ó, você tem que, na cabeça dele, os melhores jogadores. Esse, hoje, obviamente, seria as principais possibilidades, tá? Mas, óbvio, ele também vai decidir muito a escalação por momento. Então, se o Wesley tiver no melhor momento com o Wanderson, vai jogar o Wesley. E a gente sabe que o Wesley, por exemplo, até rodadas atrás, quando o Inter ainda estava jogando Brasileirão, era um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, um cara que estava vivendo uma fase muito boa, tinha dado uma assistência, né, pro gol do Borré, tinha quatro participações em gols nos últimos 4 jogos, é um cara que estava participando muito bem. Se ele tiver no melhor momento do Wanderson, vai jogar ele. Mas a coisa acontece na posição do Arangues, tem o Bruno Henrique, né, tem, por exemplo, o Rômulo, tem o Bruno Gomes. Na posição do Fernando, tem o Thiago Maia, que podem jogar ali. No ataque tem o Borré, tem o Valência, tem o Lucas Alário, também que podem fazer esse tipo de função. Então o Cudê também fica nessa tranquilidade de opções. O time ideal é esse, mas ó, se um jogador do banco de reservas tiver um momento melhor, esse jogador que está no banco vai acabar jogando, tá bom? Além disso, com a paralisação do Brasileirão ontem, que foi colocada por meio da CBF, nessa paralisação da rodada 7 e também a paralisação da rodada 8, a partir de agora o Inter começa um processo de achar um local para onde vai treinar a partir da semana que vem. Por quê? Porque por mais que até o dia 27 o Inter não tem nenhum jogo do Campeonato Brasileiro, o Inter tem um jogo no dia 28, que é contra o Belgrano pela Comebol Sul-Americana. Um jogo que vale muito para o Internacional, porque, na minha visão, quem vencer esse jogo vai ser o primeiro do grupo ou o segundo. Ou seja, se o Inter perder, na minha visão, o Inter vai ficar em segundo. Se o Belgrano perder esse jogo, o Belgrano fica em segundo. E é um jogo importante para o Inter e é o primeiro jogo que vai marcar essa volta depois de tudo que acabou acontecendo, toda essa tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E o Inter ainda não informou para a Comebol aonde que vai mandar esse jogo.
Inter tem até sexta-feira para fazer isso. O Inter vai treinar até sexta-feira no complexo da PUC, pelo menos isso de maneira confirmada. Pode ser que o Inter também treine no fim de semana na PUC, mas ainda não confirmado. E o Inter está procurando um local para saber aonde vai jogar. A ideia do Inter e o principal desejo do Internacional era jogar aqui no Rio Grande do Sul. Principais problemas: cumprir todos os requisitos da Conmebol. Quais são eles? Ter um estádio no mínimo 10 mil pessoas. Ter um estádio que cumpra com as condições do gramado. O Inter não tem tempo para replantar um gramado. Então o Inter tem que pegar um estádio que já tem um gramado numa condição interessante. Um estádio que tenha já uma segurança, né? Toda a parte de segurança ali, todos aqueles requisitos de segurança da Conmebol. Um estádio que tenha a iluminação padrão FIFA, padrão Conmebol. E aí é a principal dificuldade, porque pegando o exemplo, por exemplo, do Colosso da Lagoa do Ipiranga, o estádio do Ipiranga. É um estádio que o Inter entende que não vai cumprir os requisitos da Conmebol, principalmente pensando na iluminação. Talvez até no gramado acabe não passando. Então o Erechim, que por mais que fosse, inclusive, né, o Ipiranga ofereceu as dependências dele para o Internacional, e tem também um aeroporto em até 150 km, que é uma outra exigência da Conmebol, né, ter um aeroporto em até 150 km próximo ao estádio. O Erechim tem isso, que é o aeroporto de Passo Fundo. Seria uma possibilidade. Mas o Inter entende que o Colosso da Lagoa não vai cumprir os requisitos da Conmebol e por isso não vai usar lá. Rivera, no Uruguai, seria uma opção? Seria, mas também cai no mesmo tipo de problema. E aí o Inter começa a subir no estado, visto que não tem mais possibilidades aqui. Muitos deixaram aqui nos comentários, inclusive, por que o Inter não joga em Caxias, no Centenário? Caxias, no Centenário, o Inter também teria essa opção do aeroporto. É um aeroporto que fica até 150 km, tem essa possibilidade. Mas o Centenário também cai em alguns problemas. Não só na iluminação, não só no gramado, porque o Inter não sabe como é que tá o gramado Centenário, e como eu falei, também tem, a Conmebol coloca um requisito ali de um gramado adequado, e o Inter não tem tempo para trocar esse gramado. E além disso, a mobilidade para chegar para Caxias, a logística para chegar para Caxias. Hoje, né, devido a tudo que a gente está enfrentando, muitas estradas bloqueadas, é uma dificuldade o Inter conseguir acessar Caxias. E além disso, em Caxias não tem o CT. Então o Inter teria que treinar no próprio Centenário. O Inter não teria um espaço destinado com academia, com todas essas coisas que um CT de treinamento tem. Por isso que o Inter está olhando outras possibilidades. Desde Santa Catarina, Paraná até São Paulo. Vai ser um desses 3 estados que o Inter está pensando. Por exemplo, o Ituano, clube que está na 2ª divisão da Série B, ofereceu as dependências dele. O Ituano tem um estádio de mais de 10 mil torcedores. Tem um gramado impecável, o gramado do Ituano é impecável. Se vocês pegarem as fotos, tu vai ver que o gramado do Ituano é muito bom. É um estádio que cumpre, por exemplo, os requisitos da Conmebol no quesito iluminação. Vou pegar um outro estádio para vocês, tá? Que não cumpre os requisitos. A Arena Condá, Arena da Chapecoense. Chapecoense não cumpre os requisitos da Conmebol na parte de iluminação. O Inter também não conseguiria jogar, por exemplo, em Chapecó. Só para vocês terem uma ideia. Mas voltando a falar sobre o Ituano. O Ituano é uma logística fácil, porque ele está em São Paulo. Então o Inter tem um aeroporto bom, um aeroporto que consegue ir para qualquer lugar da América Latina com uma certa tranquilidade. Não precisa, inclusive, fazer escala. O Inter está num local muito bem centralizado. O Inter consegue ir para a Argentina fácil, consegue, por exemplo, ir para a Venezuela fácil, caso precise. Consegue, por exemplo, ir para algum outro estado, por exemplo. Né? O Inter vai ter um jogo contra o Vitória, consegue ir para o Nordeste com uma facilidade. Então o estádio Ituano seria, por exemplo, uma possibilidade, tá? Mas a ideia do Inter ainda é achar algo próximo aqui do Rio Grande do Sul. Ou pelo menos treinar em São Paulo e jogar em Santa Catarina ou jogar no Paraná, assim como o Grêmio vai fazer. O Grêmio vai treinar em Atibaia e vai jogar, por exemplo, no Couto Pereira, que é o estádio do Curitiba, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!